Senta no teu lugar em nome de Jesus. Já falou com essa pessoa que está do seu lado? Já deu boa noite, já deu a paz? Já cumprimentou essa pessoa? Fala com essa pessoa que está aí. Declara uma palavra de bênção sobre a vida dela, sobre a vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só os gratos a Jesus. Fala, super jovem. Foi fraco. Vamos lá, de novo. Só os gratos a Jesus. Fala, super jovem. Glória a Deus. Hoje é noite de alegria. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, quem vai tirar o pé do chão hoje aí? Daqui a pouco tem. Glória a Deus. Daqui a pouco vai ter festa, vai ter dança, vai ter comida ali também, né? Glória a Deus. Mas como nem só de pão viverá o homem, abre a tua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em nome de Jesus. É isso aí mesmo, esse livro que você quase não conseguiu falar. É quase um trava-língua, né? 1 aos Tessalonicenses, é isso aí mesmo. Quem não conhece, quem é do mundo, vê você falando, vai pensar que você está falando até em mistério. Tessalonicenses. Glória a Deus. Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Quem já achou dar um glória a Deus? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: deem graças. Deem o que, super jovem? Graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deem graças, lê só mais uma vez comigo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hoje, preste atenção aqui no altar, apenas esse versículo. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Hoje nós colocamos, o tema desse culto de a noite da gratidão. Aí para ser mais chique, a gente botou em inglês. Gratitude. Ai meu Deus do céu. Gratitude night, ou seja, a noite da gratidão. Glória a Deus. Tem alguém grato a Deus aqui por tudo que Ele tem feito na tua vida? Então você está no lugar certo, na hora certa nessa noite, reunido com pessoas que são gratas a Deus. Glória a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Dentre várias outras instruções, que em casa você pode ler melhor esse capítulo, eu te aconselho. Mas essa é uma das instruções que ele está dando ali à igreja de Tessalônica, onde ele está dizendo assim, deem graças a Deus, ou seja, sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias. Glória a Deus. Sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias. Lá no Salmo 126, o salmista ele vai escrever assim, dizendo, Salmo 136, perdão, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Ou seja,
essas e muitas outras passagens, a palavra de Deus, elas nos orienta a isso, a ser gratos a Deus, a ser gratos ao Senhor. E o que é a gratidão? A gratidão nada mais é do que um ato de um reconhecimento a alguém que lhe prestou um benefício, a alguém que lhe fez um favor, a alguém, sabe, que lhe ajudou. Isso é gratidão, é um ato de reconhecer. Quem você reconhece tudo que Deus ele já fez na tua vida. Isso é a gratidão. A gratidão é isso, é você reconhecer tudo que Deus ele já fez na tua vida, tudo que Deus ele tem feito na tua vida. E aqui fica claro quando o apóstolo ele fala assim: ó, sejam gratos a Deus, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, não é grato a Deus apenas quando tudo está dando certo, não é ser grato a Deus apenas quando tudo vai bem, é ser grato a Deus em todas as circunstâncias. Não é só ser grato a Deus quando eu entendo o que está acontecendo, é ser grato a Deus ainda que eu não entenda o que esteja acontecendo, ainda que pareçam, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda assim eu serei grato ao Senhor. Ser grato a Deus em todas as circunstâncias é você ser, sabe como quem? Como Jó. Jó passou por um dos piores momentos que eu acho que qualquer ser humano poderia passar na vida. E a Bíblia vai dizer que no pior momento, na pior circunstância, porque é nessas horas aonde aquilo que está dentro da pessoa, sabe, vai ser revelado de verdade. A Bíblia diz que Jó, no pior momento dele, ele não murmurou, ele não blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário, Jó está lá no pior momento da vida dele, tendo perdido todos os bens, tendo perdido todos os filhos, sem o apoio da sua esposa, sentado no chão, coberto de feridas do alto da cabeça à planta dos pés, apenas com um caco de telha na mão. Jó está lá jogado no chão. E a Bíblia vai dizer que naquele momento, sabe o que Jó faz? Ele adora o Senhor, declarando: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu sou grato, Senhor. Mesmo no pior momento, eu não deixarei de te louvar, eu não deixarei de te adorar, eu não deixarei de bendizer o nome do Senhor. Ou seja, um coração grato a Deus, um coração grato ao Senhor. A gratidão, ela não é a verdadeira gratidão a Deus, não é apenas quando a bênção acontece, não é apenas quando as coisas, sabe, dão certo. Nós devemos ser gratos sim nesses momentos, com certeza, sim ou não? Com certeza. Mas e nas horas difíceis? E quando nem tudo vai bem, nesse momento ainda existe nos teus lábios palavras de gratidão ao Senhor? Nesse momento ainda existe no teu coração adoração ao Senhor? Deus espera que nós venhamos ser gratos a Ele em todos os momentos. É isso que o apóstolo está falando aqui, ó. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Glória a Deus. Seja grato em todas as circunstâncias. A gratidão, ela agrada a Deus. O apóstolo está dizendo aqui: essa é a vontade, ou seja, isso é o que Deus espera de mim, de você. Olha para esse jovem que está do seu lado e fala para ele assim: ó, Deus espera que você seja grato. Glória a Deus. Deus espera que você seja grato. Agora, existe a gratidão e existe o inverso da gratidão, que é a ingratidão. E se Deus ele se agrada da gratidão, certamente Deus ele se desagrada da gratidão. Alguém que não é grato, alguém que não tem gratidão, é alguém que é ingrato, é alguém que não reconhece.
conhece. Talvez você já teve a má experiência de alguém ser ingrato com você. Talvez você já teve a experiência de ter feito algo por alguém, ter estendido a mão para alguém, ter, apoiado, aconselhado, até ajudado de alguma forma material a alguém. E depois aquela pessoa, ela agiu com você com ingratidão. E aí eu pergunto para você, é legal? Hein, super jovem? Não, com certeza não. Um dos piores sentimentos que tem é quando você você faz algo por alguém, e aquela pessoa age com ingratidão. Agora imagine se Deus, que faz tudo por nós, Ele se agrada da ingratidão. Com certeza não. A Bíblia vai falar que um dia o Senhor Jesus, Ele curou 10 leprosos. Quantos leprosos, super jovem? Quantos? 10. 10 leprosos Jesus curou. E a Bíblia vai dizer que ele sai daquele lugar e ele está caminhando, de repente, sabe quantos voltaram para poder agradecer a ele? De 10 leprosos que foram curados, apenas um leproso voltou, apenas um voltou para agradecer, apenas um reconheceu, apenas um não foi aquele que foi, pegou o que queria, saiu, deu as costas e foi embora. Um pegou, recebeu o que precisava, mas ele reconheceu: eu vou voltar, eu vou agradecer, eu vou até ele. Ou seja, a gratidão. E naquele momento Jesus, aquilo não passa desapercebido aos olhos de Jesus. E é por isso que eu estou pregando para você nessa noite, como a ingratidão, ela desagrada a Deus. Porque Jesus naquele momento, ele pergunta, ele fala: não foram 10 os que foram curados? Junto com você, onde estão os outros? Não voltaram, não foram capazes de voltar para dar glória a Deus? Ou seja, a ingratidão, assim como a gratidão não passa desapercebido aos olhos de Deus, da mesma forma a ingratidão ela também não passa. E Deus, ele não se agrada da ingratidão. Você vai ver isso também quando Deus pega o povo de Israel, que estava na mão de Faraó, escravizado no Egito, aprisionado, vivendo a vida de humilhação, e Deus pega aquele povo e faz uma promessa: eu vou tirar vocês da escravidão, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E Deus começa a cumprir as promessas sobre a vida do povo de Israel, arrancando eles da mão do Egito, na mão de Faraó, da escravidão do Egito. Só que aquele povo, no meio da caminhada até chegar na promessa, porque é no meio do caminho, é no processo que a pessoa ela mostra o que está no coração dela. É no tempo de espera que você vai mostrar a tua confiança. A gratidão em Deus, ela também é uma forma, de uma demonstração de confiança em Deus. Só quem confia em Deus de fato e de verdade consegue ser grato no meio dos processos. Só quem confia em Deus de fato e de verdade consegue, mesmo em meio a um deserto, agradecer a Deus, ser grato ao Senhor. Ou seja, a gratidão ela também é uma demonstração de confiança em Deus. Glória a Deus. A gratidão, repita isso comigo, a gratidão ela também é uma forma de demonstração de confiança em Deus. Quem é grato confia. Quem tem um coração grato tem um coração que confia no Senhor. Quem confia no Senhor tem um coração grato a Ele. A Bíblia vai dizer que no meio do deserto, o deserto fazia parte. Era só um processo, era só um tempo que era necessário, assim como são necessários os processos de Deus na nossa vida. Para te levar para a promessa vão ser necessários os processos. Às vezes Deus vai te permitir passar por desertos, mas quem vai ser você no meio do deserto? A Bíblia diz que o povo começou a abrir a boca, e ao invés de dar graças por aquilo que Deus já estava fazendo, porque Deus já tinha feito muita coisa, Deus já tinha feito várias demonstrações de poder,
Deus tinha feito o mar se abrir, depois Deus fez o mar se fechar, afogou os inimigos, eles atravessaram o mar em seco, tinha uma coluna ali que guiava eles, ou seja, Deus estava presente, mas a ingratidão não me permite enxergar aquilo que Deus já fez. Eu fico com os olhos apenas daquilo que Deus ainda não fez. Quem está entendendo aqui nessa noite? A ingratidão, ela faz a pessoa enxergar só aquilo que não aconteceu ainda, só aquilo que não chegou ainda, só aquilo que não foi no tempo que eu achava que deveria ser. O ingrato começa a murmurar, e a ingratidão, a murmuração atrasa a vida da pessoa. É como tem uma frase que falam, e é verdade, a ingratidão ela fecha. Ai, meu Deus do céu, ninguém nunca ouviu isso. A ingratidão fecha portas. A ingratidão ela fecha portas. Da mesma forma que a gratidão ela abre portas. A gratidão ela também é, sabe o quê? Uma demonstração de fé. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus estava lá no deserto com aquela multidão, a primeira multiplicação dos pães e peixes. E a Bíblia vai dizer, lá no livro de João, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Glória a Deus. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu. Glória a Deus. Ou seja, antes de ver a multiplicação acontecer, antes de ver, ali os pães e os peixes multiplicarem, Jesus ele já deu graças a Deus. Ele não precisou ver, o Pai fazendo o milagre acontecer, fazendo a multiplicação acontecer, e aí ele falou: graças ao Senhor, Pai, que o Senhor multiplicou os pães. Não, foi antes mesmo da multiplicação acontecer. A Bíblia diz que ele pega os pães, antes de ver a multiplicação, ele levanta os céus e ele dá graças. Ou seja, quem é grato a Deus, agradece até mesmo por aquilo que ainda não aconteceu, porque crê que Deus é fiel para fazer acontecer. A gratidão, ela também é uma demonstração de fé. Alguém sem fé é alguém que não vai ter gratidão no coração. Mas Jesus, antes mesmo de ver o milagre, ele agradeceu a Deus. Tem pessoas que sabem porque não vivem milagres, certos romperes de Deus, por causa da ingratidão. Mas quando você for capaz de ser grato a Deus, até mesmo por aquilo que seus olhos ainda não viram, o problema está difícil, mas parece que não vai acontecer, mas parece que não vai mudar, mas parece que essa promessa não vai se cumprir. Enquanto você ficar murmurando, reclamando, enquanto você não olhar para aquilo que Deus já fez, muitas vezes Deus ele não vai poder fazer na tua vida aquilo que Ele tem para fazer, porque você está com os olhos naquilo que Ele ainda não fez. E você está esquecendo de agradecer por tudo o que Ele já fez. Davi ele vai dizer: o que darei eu ao Senhor? Abra sua Bíblia aí no livro de Salmo 116. Salmo 116. Glória a Deus. Deixa ela aberta aí, Salmo 116. Eu creio que nessa noite foi ao vivo, é assim mesmo. Vai trocar o micro, troca aqui. Glória a Deus. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu creio que nessa noite Deus ele nos trouxe aqui, sabe para quê? Para nos fazer lembrar sobre isso, sobre a gratidão a Deus. Porque muitas vezes a pessoa ela vai vivendo, ela vai caminhando,
E o mundo que nós vivemos, fala a verdade, o mundo que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, é um tempo onde existe muita coisa para poder fazer a pessoa ela viver desejando o que não precisa, sim ou não? Querendo mostrar, é assim ou não é? É a comparação, sim ou não, super jovem? É a comparação onde muitas vezes a pessoa ela abre lá as redes sociais. E muitas vezes ela vê, porque na rede social a vida de quase todo mundo é o quê? Perfeita, sim ou não? Na rede social é tudo lindo, sim ou não? Aí a pessoa posta lá tudo e mais um pouco, bem bonito e tal. E a pessoa muitas vezes ela olha para aquilo, ela começa a se comparar. A pessoa vê alguém, às vezes sabe conquistar algo, alguém chegar em um lugar que talvez ela também almeja chegar, viver algo que ela almeja viver, e isso leva a pessoa às vezes começar a se comparar e começar a correr atrás de coisas, sabe, que ela nem precisa. E a pessoa ela começa a esquecer de tudo que Deus já fez na vida dela, e ela começa até mesmo a acreditar que Deus já não é com ela, porque não está acontecendo aquilo que ela tanto quer. Se Deus fez na vida de fulano, de Beltrano, e não fez na minha, então é porque Deus ele se esqueceu de mim e me desamparou. E a pessoa ela começa a questionar a Deus, ela começa a murmurar, ela começa, sabe, a colocar isso como uma condição até mesmo para o emocional dela. Esses dias eu estava refletindo em algo sobre a minha própria vida, e eu parei e eu pensei assim, eu falei a verdade. Se Deus, muitas das coisas hoje que Deus abençoou e fez tal, eu me perguntei, eu estou abrindo meu coração para vocês nessa noite, eu perguntei assim, eu falei, se muitas das coisas hoje que Deus tem me abençoado e tem me entregue e tal, se Deus tirasse tudo isso, quem seria eu? Já parou para se fazer essa pergunta em algum momento da sua vida? Quem seria você se Deus tirasse tudo aquilo que um dia Ele te entregou? Quem seria você se, sabe, até mesmo bênçãos que um dia Ele te deu, portas que Ele abriu, se por algum momento Deus permitisse, porque tudo o que Jó tinha foi Deus que deu a ele, tudo que Jó possuía, ele era o homem mais rico do Oriente, ou seja, uma das pessoas mais ricas da terra no tempo dele, mas Deus permitiu ele perder tudo aquilo. Se Deus nos permitisse perder algo que para nós é muito importante, se Deus permitisse nós perdermos algo que para nós é de muito valor, quem seríamos nós? E aí, sabe, eu parei, eu fiquei refletindo nisso e eu falei a verdade. É por isso que nós não podemos nos apoiar, sabe, em estruturas humanas, nas coisas materiais, nas coisas dessa vida, porque quem vive se estruturando nessas coisas é como um homem que constrói a casa na areia. Foi essa passagem que me veio à mente quando eu meditei sobre isso. O que construiu a casa na areia, quando veio a chuva, o dia mau, o tempo difícil, o que foi que aconteceu? A casa caiu, desabou. Mas o que tinha a casa na rocha, quando veio o dia mau, porque o dia mau vem para todas as pessoas, mas a casa ficou de pé. Ou seja, a tua confiança, a tua dependência, a base da tua vida não pode estar em pessoas, não pode estar em coisas. A base, o sustento da tua vida tem que ser o Senhor. Como o Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então hoje que possamos, sabe, fazer o que lá o livro de Lamentações diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Interessante que lá o profeta ele cita alguns momentos, algumas coisas que ele passou, e ele fala assim: quando eu me lembro dessas coisas, a minha alma dentro de mim ela se abate.
Porém, eu quero trazer, ou seja, eu vou procurar trazer então para minha memória o quê? Aquilo que me pode dar esperança. Eu não vou ficar pensando naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que eu ainda não conquistei, ainda onde eu não cheguei, porque senão meu coração vai ser tomado, sabe, de ansiedade e de correr e viver em busca de coisas, e eu vou me esquecer de ser grato a Deus por aquilo que Ele já tem feito, aquilo que Ele já fez. Então eu vou encher minha memória, sabe de quê? De tudo que Deus Ele já fez, de cada livramento que Deus já me deu, de cada momento que Deus Ele foi fiel na minha vida, porque aí isso vai me trazer esperança. Quem é grato, sabe? A pessoa que é grata é uma pessoa que ela é feliz. Glória a Deus. A pessoa que é grata, ela é feliz. A pessoa que é grata, sabe? Às vezes está na prova, às vezes está passando pelo perrengue, sim ou não? Mas ela tem, sabe, paz, ela tem alegria, ela tem felicidade, porque ela está com o Senhor, não só por aquilo que Deus pode fazer, mas porque Deus é na vida dela. É o que a palavra de Deus vai dizer: deleita-te no Senhor. Glória a Deus. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem é grato a Deus não fica: Deus, cadê, Senhor? Cadê? Está demorando, cadê? Parece que não vai se cumprir, parece que não vai chegar. E Deus, quando Ele olha para isso, Ele fala: filha, eu estou sendo impedido de agir na tua vida, não é porque eu não quero, mas é porque você está sendo murmurador, questionador, e Deus Ele não se agrada disso. Mas quando Deus Ele vê alguém grato a Ele, sabe, pelas pequenas coisas, pelos mínimos detalhes, Deus Ele se agrada disso, isso é agradável ao Senhor. Paulo falou aqui, essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade, é isso que Deus espera, corações gratos a Ele, corações gratos ao Senhor. Quem abriu aí no Salmo 116? Você abriu? Esse salmo, eu fiz questão de pegar aqui, nós vamos ler ele praticamente, nós vamos ler ele todo, glória a Deus, porque eu tenho certeza que você vai se ver nesse salmo, em algum momento aqui, em alguma parte desse salmo você vai se ver, você vai se enxergar nele. Eu não sei você, mas em alguns dos momentos difíceis da minha vida, em alguns dos momentos, sabe, complicados da minha vida, eu tinha e até hoje tenho o costume de fazer muito, sabe o quê? E até os salmos. Quem já fez isso? É impressionante como muitos salmos falam exatamente aquilo que nós queremos falar, sim ou não? E a maioria dos salmos aqui foi escrito por Davi, não todos, mas a maioria. E é por isso que eu falo sempre dessa sinceridade que Davi ele tinha. Davi ele falava tudo para Deus. Se ele estava amargurado ele falava, se ele estava triste ele falava. E por isso eu quis nessa noite, dentro dessa palavra, dessa forma aqui, compartilhar com vocês esse salmo. Leia como se fosse você mesmo que escreveu e está falando essas palavras aqui, que eu creio que você vai se ver nesse salmo aqui. Ele diz assim, ó: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Quem não já passou por aperto e tristeza? Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda.
Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Quem não já passou por isso aqui que o salmista está descrevendo? Apertos, tristezas, angústias. Mas sabe o que é interessante? Não é errado quando você agradece a Deus pelas bênçãos, pelos bens. Mas sabe, você não precisa, de que Deus lhe dê algo ou para você ser grato a Ele. Nós vemos um tempo onde muitas vezes, erroneamente, é associado que alguém é abençoado por ter muitas coisas, ter muitos bens, muitas riquezas, sim ou não? Só que nem sempre isso não necessariamente isso que vai indicar que de fato alguém é verdadeiramente, abençoado. Porque muitas pessoas lá fora vão correr atrás, vão se esforçar e vão conseguir muitas coisas, sim ou não? Então não necessariamente possuir coisas materiais, claro que Deus também abençoa assim, é que necessariamente mostra a bênção de Deus. Então você não vai ver ele recorrendo a coisas que Deus deu para ele para ser grato, mas você vai ver ele, observando os livramentos que Deus deu. Ele dizendo: Senhor, eu me encontrei em aperto e aflição, mas eu clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. Ou seja, eu sou grato por o Senhor ter me ouvido no meu dia mau. Eu sou grato porque no momento difícil da minha vida, eu clamei ao Senhor e o Senhor se fez presente. Eu sou grato pelo Senhor estar ao meu lado. Eu sou grato pelo Senhor não ter me desamparado. Eu sou grato porque cordéis de morte, laços de morte me cercaram, mas o Senhor livrou a minha alma. O Senhor livrou os meus olhos da lágrima, os meus pés da queda e a minha alma da morte. Eu sou grato ao Senhor por cada detalhe em que o Senhor se fez presente na minha vida. Ou seja, eu sou grato, Senhor, pela tua presença na minha vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E ele falou que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Esse é alguém que é grato, Quer ver um dos indicadores de alguém grato a Deus? É alguém que não só vai até Deus o tempo todo para pedir. É bíblico pedir, glória a Deus. Mas existem pessoas que parece que o relacionamento dela com Deus se baseia só no pedir. Mas alguém que é grato a Deus, às vezes ela está até com necessidade, está até com problema, mas quando chega na presença de Deus, ela se importa mais sobre adorar e se entregar do que mesmo a pedir a Deus. Esse é o coração grato a Deus. O coração grato a Deus é um coração como Davi falou. Não é ele falando: Senhor, o que é que o Senhor ainda vai me dar? O que é que o Senhor ainda tem para mim? Não, ele está dizendo: Senhor, o que eu darei ao Senhor? Um coração grato é um coração que se entrega, é um coração que se doa, é um coração, de servo, é um coração de alguém que se entrega. Quem é grato a Deus se entrega a Deus. Quem é grato a Deus é capaz de pegar o seu filho da promessa, como Abraão, e Deus pedir a ele, e ele simplesmente pegar o filho e subir ao monte para sacrificar ao Senhor, porque ele reconheceu que foi Deus que tinha entregue para ele.
E porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E existe, sabe, o maior motivo que nós devemos ser gratos a Deus. Devemos ser gratos a Deus pelos livramentos, glória a Deus. Devemos ser gratos a Deus por ter nos escolhido, glória a Deus. Quem é grato a Deus quando você entende que antes de você nascer, você ainda estava no ventre, Deus já tinha te escolhido? Isso é algo extraordinário. Quem é grato a Deus por isso? Devemos ser gratos a Deus porque Ele nos escolheu antes mesmo de nascermos. Devemos ser gratos a Deus porque Ele tem promessas, Ele tem planos, Ele tem propósitos nas nossas vidas. Devemos ser gratos a Deus porque talvez muitos de nós nem éramos para estar aqui. Eu creio que eu não sou o único que já passou perto da morte. Tem mais alguém aqui que já passou pertinho de morrer? Eu lembro alguns anos atrás, eu já contei isso aqui algumas vezes, alguns anos atrás. Eu nunca vou esquecer disso, porque não tem como você esquecer de coisas que Deus Ele faz na nossa vida. Eu lembro que fazendo a obra, nós estávamos voltando lá de Aracaju, tinha tido um culto, uma visita do profeta, e no meio do caminho eu estava cochilando, passei mal, tal, teve toda a situação. Dali fui no posto, aí tomei alguns remédios, cochilei no carro, enfim. E aí outra pessoa estava dirigindo, que é um obreiro também do ministério. E eu lembro que quando eu abri os olhos, já foi o carro, que era inclusive o meu carro, meu primeiro carro, Deus tinha abençoado. E eu lembro que quando eu abri os olhos, só foi o susto. Só foi o carro virando, descendo a ribanceira, a ladeira abaixo. E aí aquele gritaria, você mal abriu o olho, está nem entendendo direito o que está acontecendo. O carro revirando, ladeira abaixo. E eu lembro que naquele momento o carro ele parou de uma forma que, sabe, tinha como se fosse, tem chão de barro de um lado, um chão aqui do outro, aqui assim, e no meio era um buraco. O carro parou bem em cima aqui assim, ó. Se ele cai de um jeito, mais um pouquinho, era um abismo ainda mais profundo, que certamente não ia sair nem eu, nem mais uma das 3 pessoas que estavam naquele carro. Mas Deus livrou a nossa alma da morte. Deus nos livrou naquele dia. Glória a Deus. Então eu sou grato a Deus por esse e por tantos livramentos. Você deve ser grato a Deus pelos livramentos. Você deve ser grato a Deus pelas bênçãos, pelas portas que Ele abriu, portas que talvez eram impossíveis, situações que talvez você não teria na tua própria condição de viver, mas Deus tem feito você viver. Seja grato a Deus por tudo. Mas existe um motivo que é maior do que qualquer outro, que nós devemos ser gratos a Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, glória a Deus, o apóstolo Paulo, ele está naquele dilema, aonde ele está dizendo, sabe, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Quem já é essa palavra? Ele está naquele dilema. O bem que eu quero fazer, o querer fazer o bem está em mim, mas quando eu vejo, eu já acabo fazendo aquilo que não quero. E aí ele fala assim: quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Quem me livrará deste corpo, desta morte? E aí tem uma interrogação: quem me livrará dessa condenação? Em outras palavras, aí ele mesmo responde, ele diz: eu dou graças a Deus por Cristo Jesus. Ou seja, eu sou grato a Deus porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou grato por Jesus, porque Ele veio, porque Ele me resgatou, porque Ele me salvou, Ele me libertou das trevas, Ele me deu uma nova chance, Ele me deu uma nova vida. Eu sou grato a Jesus. Tem alguém que é grato a Jesus aqui nessa noite? Graças a Deus por Cristo Jesus.
Esse é o maior presente que nós recebemos. Ainda que eu falo isso, ainda que Deus não fizesse mais nada na nossa vida, só o fato dele ter enviado Jesus foi a maior coisa que um dia alguém poderia fazer por você. Interessante que eu lembrei agora de um vídeo que eu vi, acho que hoje ou ontem no Instagram, talvez alguém já viu esse vídeo, de uma pessoa que ela não conseguia ver muito bem, mas estava em uma cadeira de rodas, tinha alguma deficiência assim bem crítica, mal conseguia falar. E aí, não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que a pessoa perguntou para ela algo do tipo: como você sabe que Deus existe e que Ele chama tal, se você está nessa condição? Se Ele não fez nada por você? E a resposta dela foi exatamente isso. Ela falou: eu não preciso que Ele faça nada por mim. Eu não preciso que Ele faça nada por mim, porque o maior Ele já fez, que foi ter mandado Jesus. Sabe por quê? Ela sabe que um dia aquele corpo, esse corpo mortal, como Paulo falou, quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Um dia aqueles que forem fiéis vão receber um corpo glorioso, um corpo transformado. E ela entendeu, a gratidão dela não é por Deus ter feito ou não algo para mudar a condição dela, mas é por Deus ter enviado Jesus. Se você achar que na tua vida não existe algum motivo para você agradecer a Deus, porque com certeza existe, mas se em algum momento o diabo tentar mentir para você, e você chegue ao ponto de, não conseguir enxergar, porque existir existe, mas se em algum momento chegar ao ponto de você não conseguir enxergar, por um cenário do momento, por uma circunstância temporária, algum motivo, se faltar em você motivação para agradecer a Deus por circunstâncias, lembre-se da obra da cruz, lembre-se de Jesus pregado no madeiro, derramando até a última gota de sangue por você e declarando: está consumado. E você vai ter motivos para agradecer. Seja grato a Deus por Jesus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Seja grato a Deus pelo seu amor. Seja grato a Deus porque Ele te amou primeiro. O apóstolo João, ele vai dizer assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Glória a Deus. Esse é o maior motivo da nossa gratidão. Jesus. Quem é grato por Jesus aqui? Sejamos gratos por Jesus. Que sejamos gratos porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando eu olho para essa palavra de Filipenses 2, que o apóstolo Paulo está falando assim: eu tenho em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Ele, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu paro e a minha mente faz uma viagem assim. Quem é desse viagem lendo a Bíblia? Só eu, doido aqui. Só eu, quem mais aqui às vezes dá uma viajada, pronto. E aí eu paro e eu penso, é verdade. Eu imagino talvez uma cena, de Deus, como lá no profeta Isaías, que ele é um profeta messiânico, e muita coisa que ele falava ali, era fazendo referência a Jesus. Aquele momento que em Isaías 6, Deus ele pergunta assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus fazendo essa pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? E Jesus naquele momento dizendo: Pai, eu vou descer, eu vou pagar o preço por eles.
Jesus, ele poderia, sabe, naquele momento, ter olhado para mim, para você, ter olhado, sabe, para a terra. Ele poderia ter visto, e de fato existiam e existem pessoas que seriam ingratas, pessoas que virariam as costas para ele, pessoas que não dariam ouvidos à sua palavra, pessoas que não obedeceriam à sua vontade, pessoas que quando ele batesse a porta, fechariam a porta e não deixariam ele entrar. Jesus, ele poderia olhar e falar: Pai, eu não vou descer para morrer por eles, pessoas falhas, pecadoras, eles não merecem. Mas não, ele não teve por usurpação, ele nos amou de tal maneira que ele desceu do céu, ele veio em carne, ele suportou dores e sofrimentos, ele suportou, sabe, escárnios, humilhação por nós. A palavra de Deus diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Pelas suas pisaduras é que nós somos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não sei se tem alguém entendendo essa palavra aqui, porque eu não estou vendo ninguém reagindo, mas ele nos amou de tal maneira, ele nos amou incondicionalmente, e por isso nós somos gratos a Deus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Ah, Senhor, nós somos gratos. Levante sua mão no seu lugar. Levante sua mão no seu lugar nessa noite. Seja grato a Deus. Agradeça a Ele nessa noite. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque nós não merecemos, mas o Senhor nos amou. Nós somos gratos, Senhor, porque com falhos e pecadores nós somos. Não haveria jeito para nós. A palavra de Deus disse que existia uma cédula de acusação contra a minha e a tua vida. Sabe, o diabo tinha como se uma lista anotado todos os nossos pecados, todos os nossos erros. E o salário do pecado é a morte. Mas Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, e foi um preço de sangue. A salvação, ela é de graça, mas não foi conquistada de graça. Foi com sangue que Ele nos amou. Foi com sangue que Ele nos comprou. Foi com sangue que Ele nos salvou. Por isso nós somos gratos. Aleluia, aleluia. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é.